Que bom que você está aqui conosco. Vamos dar sequência ao nosso curso de tráfego pago. Meu nome é Luiz Felipe, eu trabalho para a Ilimites Ads e o nosso objetivo aqui é trazer para você resultado com o menor esforço financeiro possível. Isso a gente só consegue juntando várias técnicas que dão assertividade aos nossos anúncios, ok? A gente já falou nas aulas anteriores que o tráfego nada mais é do que levar uma informação do ponto A ao ponto B, certo? Se o ponto B não estiver disposto a fazer a compra, ou se o ponto B for errado, por assim dizer, a gente vai estar jogando dinheiro fora. Essa é uma das formas mais comuns de se perder dinheiro no tráfego pago. É você anunciar para muitas pessoas, mas o público ser desqualificado. Não gerar prospecção de cliente comprador. Gerar uma grande prospecção de cliente, isso inclusive dá muito trabalho de suporte, né? As pessoas acabam conversando muito, mas fechando poucos negócios. Para evitar esse tipo de coisa e sermos assertivos, investir menos e ter mais resultado, a gente precisa identificar esse possível comprador, tá? Aqui na empresa existem duas formas de fazer isso. Quando a gente está iniciando um novo projeto de venda, a primeira coisa que a gente faz é identificar esses possíveis compradores. E isso a gente faz de duas formas. A primeira delas é quando a gente tem um imóvel pronto. Então, se eu for vender um apartamento ou um lote dentro de um condomínio, por exemplo, eu posso ir até esse condomínio ou ir até esse apartamento pronto já e identificar os vizinhos. E ali, identificar, que eu digo, é conversar com as imobiliárias, conversar com os vendedores, né? Para saber que tipo de pessoa que tem adquirido os imóveis naquela região. Por quê? Isso começa a mostrar pequenas semelhanças, pequenas características que nos dão um perfil de cliente comprador daquele imóvel. Quando a gente tem um imóvel na planta ou um projeto, né, de condomínio, a gente precisa conversar com a construtora, por exemplo, que tá projetando esse prédio, porque eles normalmente deveriam fazer, pelo menos, né, um estudo de mercado para entender quem são os possíveis compradores daquele imóvel. Então, se ele está construindo um apartamento de 3, 4 quartos, ele provavelmente está esperando vender isso para pessoas que têm filhos, né? Para casais, pessoas com filhos. Se ele está construindo um loft próximo a uma faculdade, muito provavelmente o perfil desse apartamento, desse empreendimento que vai sair, é um perfil de estudante, né? Então, a gente faz essa pesquisa dessas duas formas, tá? Ou com os imóveis já prontos, ou com os imóveis ainda por serem feitos. E como a gente faz isso? A gente primeiro identifica para quem esse imóvel foi pensado, né? Vamos supor, vamos pegar esse último exemplo que eu dei, no caso do loft, que está sendo construído próximo a uma universidade. Tá? Para quem ele está sendo construído? Ele está sendo construído para um estudante. De quantos anos? Normalmente de 18 a 25 anos a pessoa está na faculdade. Né? É casado? Não, normalmente o estudante ainda não é casado. Normalmente ele não tem filho. Pets? Normalmente não tem pets ou é de pequeno porte, certo? Hobbies. Os estudantes normalmente têm por hobby esportes, né? Vamos lá, esportes, ir ao bar, que mais? Música, que mais? Por artes aqui. Normalmente o pessoal de universidade gosta de teatro, cinema, essas coisas, ok? Renda. Aqui no caso, eu estou imaginando aqui o perfil da nossa cidade aqui na universidade, na maior universidade que nós temos aqui. A nossa universidade é particular. Normalmente as pessoas que moram aqui têm uma renda alta ou média. De onde elas são? No caso de pessoas que vão comprar um loft próximo à faculdade, normalmente elas são de fora da cidade, certo? No caso aqui, das cidades vizinhas. Esse é um perfil de comprador, certo? É um estudante. Mas não é necessariamente o estudante que vai comprar. Esse é o perfil da pessoa que usaria ou que estaria vendo o anúncio. Mas a gente tem que pensar também nos pais desse estudante, certo? Os pais do estudante. A idade desses pais normalmente estão entre 40 e 60 anos. Normalmente são casados, têm filhos. Aqui não importa se tem pets ou não. Não importa o hobby. Normalmente, nesse caso, seria alta média e também normalmente seriam de fora da cidade, certo? Outro perfil de comprador de loft próximo à universidade aqui de casa. Investidor. O investidor ele poderia aqui ter, vamos lá, de 28 a 50 anos, casado, sim, filhos, indiferente, pets, indiferente, hobbies, indiferente. Eu vou colocar hobbies de investidor aqui, eu penso em tênis, Fórmula 1, se for um apartamento de alto padrão ou um grande investimento, a gente poderia pensar em outras marcas de luxo,
certo? Ou outros esportes como hockey, esse tipo de coisa, tá? Renda, alta média, de onde são? Normalmente da cidade, tá? Por que normalmente da cidade? Porque as pessoas de fora da cidade, elas não costumam investir em imóveis de outras cidades quando é esse caso específico, para comprar um apartamento ou outro, tá? Os maiores resultados do investidor normalmente vêm de dentro da própria cidade, tá? E a gente consegue aqui ainda identificar os bairros. Aqui na nossa cidade tem 2 ou 3 bairros que são de pessoas ricas, né? Se eu anunciar para aquele bairro o apartamento, um loft próximo à universidade, obviamente essa pessoa pode ficar interessada com investimento, certo? Agora veja que interessante, existem aqui 3 perfis completamente diferentes de compradores ou de possíveis compradores do imóvel, né? A gente tem maneiras diferentes de se comunicar com essas pessoas. O anúncio que eu vou fazer para um investidor também não vai ser o mesmo anúncio que eu vou fazer para um estudante. Para um estudante eu vou enaltecer, por exemplo, que a rua é movimentada, que existem vários barzinhos, que existe uma praça de esportes próximo, que existe um shopping center, que existe um lugar de recital, esse tipo de coisa. Vou fazer ele se sentir ali dentro do imóvel. Agora, se eu for anunciar para o pai do estudante, muito provavelmente essas coisas aqui, o pai talvez nem queira saber que tenha barzinho próximo do loft. Ele vai querer saber se é um lugar seguro ou não, entendeu? Se está próximo da universidade efetivamente, né? Quanto tempo demora para ir até a universidade, se existe um mercado perto, se existe uma farmácia perto, porque ele vai estar preocupado com o seu filho. Quando for fazer um anúncio para o investidor, a abordagem vai ter que ser completamente diferente também. Então, eu vou fazer aqui um anúncio falando que tem um grande potencial, que o aluguel é muito fácil, porque está próximo da universidade, que o condomínio é barato, né? Porque se ficar sem alugar, eu sei que o investidor vai precisar ficar pagando o condomínio. Todos os pontos que a gente vai e pode abordar depois na hora do anúncio, a gente precisa direcionar para a pessoa com quem a gente está falando. E se a gente não tiver olhado para essa pessoa com carinho, a gente vai perder venda, porque a nossa comunicação não vai ser eficiente e a gente vai estar entregando isso para pessoas erradas, né? Veja, se eu aqui, nesse caso aqui, pelo que eu percebi, hipoteticamente, né, nós estaríamos falando de pessoas com alta média renda. Se eu passar esse anúncio para todas as pessoas sem me preocupar com isso aqui, eu muito provavelmente vou estar queimando bastante dinheiro, porque a grande parte da população não é média alta renda. Então, aqui está um dos pontos muito importantes para que a gente possa seguir adiante nos nossos estudos, tá certo?